E hoje eu recebo aqui o Dr. Rafael Melo, cirurgião do aparelho digestivo, e ele vai falar pra gente hoje sobre a cirurgia robótica. Boa tarde, Dr. Rafael. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente no seu programa. Nós é que agradecemos e principalmente você vai falar de um assunto, acho que muito novo para as pessoas, né? Explica para quem não conhece, né, nunca ouviu falar, o que é a cirurgia robótica. Perfeito, então assim, a cirurgia robótica é realmente uma novidade. No Brasil hoje nós temos 105 unidades do robô, o Da Vinci, né? Além os outros tipos de robô que já foram instalados. E a cirurgia robótica, do que as pessoas pensam diferentemente, ela não é o robô operando um ser humano. Nós operamos, existe um cirurgião, existe uma equipe cirúrgica, e o cirurgião, através de um console, faz os movimentos e as pinças robóticas que estão acopladas no paciente replicam exatamente o movimento do cirurgião. Ou seja, você que está operando através desse mecanismo que facilita o quê, doutor Rafael? Qual a diferença, né? Aonde a cirurgia robótica, ela é melhor do que uma outra cirurgia, por exemplo, do que a cirurgia aberta? Explica essa diferença. Perfeito. Então, assim, a cirurgia robótica, ela permite que o cirurgião amplie a capacidade cirúrgica que ele já tem na cirurgia videolaparoscópica e na cirurgia aberta. Vale lembrar que a cirurgia aberta é um procedimento no qual nós precisamos acessar o órgão necessário, no caso da cirurgia abdominal, por exemplo. Cirurgia de pâncreas, que é uma cirurgia difícil, é um órgão que fica no fundo da barriga. Às vezes é necessário fazer cortes grandes na cavidade abdominal para que a nossa mão possa chegar aos instrumentos. Com o robô, eu consigo, através de portais, que normalmente tem entre 8 milímetros a 1,2 centímetros de diâmetro, alcançar aqueles pontos profundos na cavidade abdominal. Então, por exemplo, uma cirurgia de próstata, que é muito utilizado o robô hoje em dia, que é uma cirurgia em cavidade, em um espaço limitado, o robô, que tem a pinça pequena, a ponta dela é pequena, mede em torno de 1,2 centímetros de comprimento, consegue chegar lá embaixo e fazer os movimentos de dissecção sem ser necessário fazer uma grande abertura na cavidade, seja cavidade torácica, cavidade abdominal, para poder acessar aquele órgão. Que, na verdade, os movimentos, a cirurgia, estão sendo feitas pelo cirurgião. Pelo cirurgião. Então, o cirurgião, ele amplia a capacidade dele de operar com uma visão muito maior. O robô tem a capacidade, por exemplo, de aumentar em 8 vezes a nossa visão, ampliar. Além dos modos de luz, é possível ver os vasos sanguíneos, então você consegue fazer uma cirurgia mais controlada, com uma menor taxa de sangramento. A via minimamente invasiva, ou seja, os furos que são feitos na barriga para o robô poder acessar os braços de trabalho dele lá, eles permitem uma recuperação absurdamente mais rápida para o paciente. Toda vez que a cavidade abdominal é aberta, nós encontramos uma situação no pós-operatório que se chama ilho adinâmico. O ilho adinâmico é aquela situação em que o paciente não consegue evacuar, o paciente não tem a peristalse do intestino, não consegue se alimentar, a barriga distende, e tudo isso prolonga muito a internação do paciente. Então, às vezes, uma cirurgia que poderia ficar por via minimamente invasiva 2 a 3 dias internado, ele acaba ficando 1 semana ou 10. Olha só, porque existe o problema que está ali sendo operado e depois o problema de todo o corte, digamos assim, e tudo aquilo que provoca todos os sintomas que você falou no paciente, né? Hoje, eu digo que o médico tem que, além de querer tratar o problema do paciente, permitir que o paciente possa voltar às suas atividades normais, trabalho, atividades de esporte, enfim, a qualidade de vida, principalmente quem está lutando contra um câncer, o mais rapidamente possível. É horrível você imaginar que vai ter que ficar 60 dias, por exemplo, afastado para fazer um pós-operatório. Então, a cirurgia minimamente invasiva, tanto a videolaparoscopia quanto a robótica, chegaram para solucionar este problema. Porém, o robô permite, a tecnologia dele permite que o cirurgião aumente suas habilidades e faça mais ainda, com melhor qualidade, com maior rapidez. Então, tudo isso permite o doente saia de uma situação delicada muito mais rápido, com menos sofrimento. Ou seja, é bem melhor, não é? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. E se alguém, né, tinha alguma dúvida em relação a esse assunto, ou preocupação, ou até mesmo uma insegurança, porque eu acho que quem desconhece
né, como é que funciona, tem um certo medo, não é, doutor? Com certeza. Eu acredito que todos os pacientes tenham a seguinte dúvida. Nossa, doutor, mas será que é o robô que está me operando? Não. O robô é uma tecnologia que foi desenvolvida nos Estados Unidos, tá? A patente do robô, a empresa inicial que fez essa tecnologia se chama Intuitive. Hoje nós já temos outras empresas que também têm tecnologias semelhantes, mas o robô que mais penetrou na cavidade, no mundo médico mesmo das cirurgias foi, sem sombra de dúvidas, o Da Vinci. Doutor Rafael, e ou seja, qualquer cirurgia pode ser feita? Pode ser a cirurgia robótica ou existe algumas que não dá para ser feita? Todo paciente que vai ser submetido a um procedimento cirúrgico deve inicialmente ser avaliado pelo cirurgião. O cirurgião com capacidade, com capacitação técnica, né? E a cirurgia em si depende da localização do órgão. Então, por exemplo, o robô é excelente principalmente para cirurgias que são feitas em cavidades. Então, as cirurgias ginecológicas, tanto de câncer quanto benignas, as cirurgias urológicas, as cirurgias do aparelho digestivo como um todo, intestino, estômago, pâncreas, via biliar, parede abdominal, as hérnias. Esses procedimentos são excelentes para serem feitos com o robô. Certo. E hoje já tem alguns outros tipos de cirurgia também sendo desenvolvido tecnicamente para ser feito com o uso da robótica. Por exemplo, cirurgia de tireoide já está sendo feita por via robótica. Cirurgias cardíacas também, alguns tipos delas. Certo. E cirurgias pediátricas. O uso na medicina infantil do robô é excelente, porque diminui o trauma para as crianças que precisam de algum procedimento cirúrgico também. Com certeza, né? Doutor Rafael, fala para o pessoal que esteja nos assistindo, você atende em São Paulo e atende aqui em Presidente Prudente, não qualquer, é isso? Exatamente. Aqui em Presidente Prudente, o local de atendimento é na Clínica Oncoquer, que é uma clínica especializada você em está oncologia. Aqui de 15 em 15 dias? Exatamente. A cada 15 dias a gente tem agenda aqui aberta na cidade de Presidente Prudente. E infelizmente, Presidente Prudente ainda não conta com um sistema de cirurgia robótico instalado nos hospitais. Os pacientes que querem fazer cirurgia robótica precisam se mover para outros centros. Mas hoje, no estado de São Paulo, já existem vários locais onde tem o aparelho em si de cirurgia robótica instalado. Você opera com ele em São Paulo? Em São Paulo e também na cidade de Campinas. Esses dois lugares nós temos vínculo com os hospitais para poder fazer nossas cirurgias robóticas. Bacana. Olha, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E nesses 15 que você vem para Prudente, você apareça aqui para um bate-papo conosco, ok? Eu agradeço o convite, é sempre maravilhoso vir aqui e poder compartilhar a informação. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, doutor Rafael. Bom, e agora vamos falar da FAI, Centro Universitário de Adamantina, que vai abrir muitas portas do mercado para você. Faça uma pós-graduação que potencializa o seu currículo e o coloca na frente de outros profissionais. O Centro Universitário de Adamantina está com inscrições abertas para cursos lato sensu, telepresenciais e remotos, com mensalidades, gente, de apenas R$ 147,50 por curso e em apenas 17 meses. Você poderá ser um especialista em diversas áreas: psicologia da saúde, intervenção em situações de violências, gerontologia e dependências químicas e ou socioafetivas. Acesse o site fai.com.br que está aí no seu vídeo, faça a sua inscrição e conecte-se com o seu futuro. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho tem aquela receita, tem pilates no solo para você fazer aí na sua casa. Não sai daí não porque eu volto já.